você aqui. Hora de almoço, então uns demoram 5 minutos mais, outros 10, mas a gente vai começando para não... a gente faz sempre isso na hora do almoço, porque é o horário que todo mundo está mais ou menos disponível. Então, muito honrados. Eu tenho visto cada vez mais a sua competência, um indivíduo extremamente ativo nas discussões e congrega as pessoas que estudam argumentação. Então, seja muito bem-vindo ao Grupo Era. A gente está muito honrado por você ter topado conversar com a gente hoje. Estamos muito... E a Márcia me mandou uma colinha. Você vai falar sobre razão e sensibilidade, a emoção argumentada em interações jurídicas. Eu só vou pedir para a Márcia te apresentar mais delongadamente, depois a gente passa a palavra para vocês, somos todos ouvidos, pode ter certeza. Muito obrigado mesmo, viu, Rubens? Eu que agradeço, Luiz, é uma honra para mim, uma alegria estar aqui com vocês, conhecer o seu grupo. Você vai gostar dessa gente. Já gosto. Por favor, Márcia. Então, essa é a nossa última edição, professor Rubens, desse projeto que o professor Luiz pensou, né, e que o grupo colocou em prática, que são eventos que a gente denominou jornadas de retórica, né, e hoje o senhor está encerrando, né, esse ciclo de palestras que a gente recebe convidados ilustríssimos, né, e hoje a gente encerra. Então, o professor Rubens, após mestrado no domínio da Critical Discourse Analysis, empreendeu doutorado no domínio de Ciências da Linguagem, quando elaborou pesquisa e tese no campo da argumentação, da retórica e da interação argumentativa. Na Université Lumière, Lyon 2, França, com diploma validado pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor efetivo em dedicação exclusiva da Universidade Federal de Goiás, né, a UFG, onde se dedica ao projeto de pesquisa A Dinâmica do Discurso Argumentativo, Estudo de Interações Agonais. Integra a linha de pesquisa de pós-graduação Língua, Texto, Discurso. É membro do grupo de pesquisa Estudos de Linguagem, Argumentação e Discurso, ELAD, coordenador do grupo de pesquisa Teorias de Argumentação e Retórica, UTA, membro do grupo de trabalho Argumentação da ANCOL, editor da revista eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação. Então, é um prazer muito grande recebê-lo, professor, e a palavra é sua. Márcia, o prazer é todo meu, você é uma simpatia de nosso primeiro contato, né? Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de conhecer o seu grupo, né? O grupo do Luiz, do qual já tinha ouvido falar bastante, né? Eu entrei para dar uma olhada no site de vocês, extremamente organizado, extremamente rico, né? E eu só tenho realmente a agradecer por essa oportunidade, inclusive que o coronavírus trouxe para a gente, apesar de tudo, né? De estar se encontrando virtualmente, né? Eu acho que, inclusive, vai ser um pouco... as barreiras são quebradas, né, físicas, então isso possibilita que eu esteja aqui agora, e muito feliz, na verdade. E também essa oportunidade de conversar com pessoas que se interessam pelos estudos da argumentação, da retórica, que é, digamos, a minha cachaça, né, na verdade. Eu gosto muito desse domínio, e vasto, né? E é nele que pretendo ficar desde o meu trabalho de doutorado. Então, é realmente uma grande honra estar aqui e uma grande alegria, né? Espero que a minha apresentação esteja à altura das expectativas, né? Mas, de qualquer forma, falarei disso ao longo da apresentação. Obrigado a todos que estão na sala, né? Como o Luiz falou, é horário de almoço, mas eu concordo com o Luiz. Eu também faço as minhas reuniões mais ou menos nesse meio de tarde, começo de tarde, com alguns orientandos, porque é um horário mais escurinho, né? Então, é isso. Eu vou compartilhar a tela aqui, na verdade, para começar a minha apresentação. E aí, Márcia, você me diz se você está vendo, tá? Tá. Deixa eu aproveitar...
Ok, só o microfone agora, para pedir ao pessoal para fechar a câmera e o microfone. Só um lembretezinho. Isso. Apresentação de slides do começo. É isso? Estão vendo? Perfeito. Ótimo, então vamos lá. Então, vou começar. Márcia, eu tenho aproximadamente 1 hora, você me falou, não é isso, de apresentação? Isso, e aí 30 minutos a gente faz um debatezinho, algumas perguntas. Deixa eu até aproveitar também. Se alguém já quiser colocar alguma pergunta no chat, pode colocar. E se também quiser preparar uma pergunta para fazer no microfone, também pode ficar super à vontade. Perfeito. Obrigada. Eu vou cronometrar aqui para não me perder. E, assim, eu tenho os slides, né, que vocês vão ver. Talvez eu pule um ou outro em função do tempo, por isso que eu prefiro passar, tá? Para enfatizar aquilo que eu quero enfatizar, tá bom? Então, vou começar. Bem, o nome dessa apresentação, né? Razão e sensibilidade, a emoção argumentada em interações jurídicas. Essa minha apresentação ela tem 3 momentos. O primeiro muito breve, brevíssimo, né? E, Márcia, se eu estiver indo muito rápido também, se fala, Rubens, vai com calma, tá bom? Se eu me empolgar aqui, pode falar. Na primeira parte, eu vou me apresentar rapidamente. A Márcia já falou um pouco, né, da minha trajetória aí. Vou falar rapidamente da pesquisa na qual me insiro atualmente. No segundo momento, será a ancoragem teórica, né, a perspectiva dialogal na qual eu tenho trabalhado mais. E a terceira parte é o breve estudo de caso, né? A partir do corpus que eu empreendi, que eu criei para o meu trabalho de doutorado, tá? Então, essa é a sequência. E nessa primeira parte brevíssima, eu apresento para vocês rapidamente o cartaz do meu grupo de estudos, o TEAR, que, na verdade, conta basicamente com os orientandos hoje, né? E aí a gente se encontra quinzenalmente. Eu retomei agora no segundo semestre, porque eu estou de licença pós-doc, mas morri de saudade no primeiro semestre e voltei mesmo estando de licença, né? Estou nesse momento de licença pós-doc com a Isabel, na Universidade de Sergipe, para trabalhar, para avançar a questão da tradução do dicionário, que eu e Eduardo estamos coordenando, o dicionário do Christian Plantin, que eu vou mostrar daqui a pouco. Bem, acerca da minha inserção acadêmica, eu defendi uma tese em 2013, né, cujo título é O Preço da Dor, Gestão de Desacordos em um Tribunal Brasileiro de Segunda Instância. Eu tentei traduzir esse trabalho, traduzi grande parte, mas não consegui publicar o trabalho integralmente. Aí eu decidi trazer esse trabalho e ir divulgando aos poucos por meio de artigos. Já tenho alguns, né? Então, se alguém, por exemplo, tiver interesse em conhecer um pouco da metodologia do meu trabalho, né? A partir da metodologia que eu adotei, tem um artigo que está no Prelo, vai ser publicado, acho que agora em janeiro, e o título é O Carpinteiro e a Madeira, a Constituição de Corpóreos Jurídicos em Perspectiva Etnometodológica. Vai sair pela Relim da UFMG. E, Márcia, você falou que o seu grupo tem uma parte, né, que é ligada à questão da argumentação jurídica. Então, apesar de não ser jurista, eu mergulhei nessa seara, tá? Então, caso alguém tenha interesse, esse artigo eu acho que talvez seja uma boa forma de entender por onde eu caminhei, né? Eu fiz o mestrado, como você falou, Márcia, na Critical Discourse Analysis, mas a partir de 2009 eu fui mesmo para a argumentação de mala e cuia, né? E claro que isso não impede que eu beba um pouco mais na fonte lá do Fairclough e companhia, mas eu estou realmente agora me dedicando a uma outra linha, que é a que eu vou apresentar agora. Bem, o projeto de pesquisa atual, o meu projeto se chama A Dinâmica do Discurso Argumentativo, estudo de interações agonais ou conflituosas, né? E o objetivo desse meu projeto é investigar a gestão. Eu coloco entre parênteses, porque eu também me interesso pela gestão do acordo, né? Não só momentos de conflito, mas o que desperta mais o meu interesse é o desacordo e as estratégias retóricas de posicionamento em situações de estase argumentativa,
estase, conflito de opiniões ou dissonância de pontos de vista, né? Então, os trabalhos dos meus alunos de iniciação à ciência estão nessa linha, dos meus orientandos, que realmente eu não fico restrito a essa linha, mas é a linha que ocupa, né, que me interessa mais neste momento. Então, eu tenho um grupo de pesquisas, né, e de estudo também em teorias de argumentação e retórica, e esse grupo, ele trabalha a partir de 3 perspectivas. A perspectiva dialogal, retórica e pragmática, né? Como assim? Na verdade, o tear, perspectiva dialogal, pega a ideia de tecer, de costurar, né? Isso eu acho muito interessante. E a perspectiva retórica, ela meio que caiu na minha cabeça, porque depois que eu pensei nesse nome, eu me dei conta de que houve uma feliz coincidência. Tear, em inglês, é tear, né? Do Tear for Fears lá. E tear significa lágrima. E eu achei perfeito isso, porque lágrima está diretamente ligada à questão retórica, porque mobiliza a questão das emoções, na verdade. Que não por acaso é o enfoque que eu trago hoje com o breve estudo de caso. E o tear também, e aí brincando mais uma vez com a palavra, tem a ideia de cindir, rasgar, romper também no inglês, né? Que é outra coincidência, e que, no final das contas, tem a ver com a dimensão pragmática, né? Com a situação sociocomunicativa, com a intenção, com os efeitos, né? Com as relações funcionais no discurso, com o sentido negociado numa interação. Que é isso que a gente faz, é exatamente isso que eu vou mostrar, né? Essa perspectiva, digamos, pragmática, a partir, né, a questão da negociação dos sentidos. Né? Então, de alguma forma, eu encerro essa primeira parte, como eu falei, era muito breve, apenas, de alguma forma, me apresentando para o grupo. Né? Então, é nesse domínio que eu fico. E aí eu começo a segunda parte, que é um pouco mais longa, né? Que prepara a terceira parte, que é a parte analítica. Né? Então, a ancoragem teórica do meu trabalho é a perspectiva dialogal, né? E aí a gente vê um casal dançando o tango, né? E é exatamente disso que eu quero falar agora, porque é assim que eu me vejo enquanto pesquisador na trabalhos que me interessam, nos temas que me interpelam, né? Essa perspectiva dialogal. Bem, mas antes de entrar na perspectiva dialogal, né? Quando eu sempre falo com os meus alunos, né? Quando a gente trabalha argumentação, por exemplo, a gente está falando de onde, né? O que é argumentar? O que é um argumento? Eu sempre falo isso muito. Falar de argumentação está na moda, né? E eu acho ótimo que esteja na moda, está nos trend topics, né? Mas o que é, de fato, argumentar? O que é um argumento, né? E é interessante que o próprio Plantin fala, já no trabalho dele de 90, né? Enfim, que foi a porta de entrada lá para eu conhecer os trabalhos dele, ele diz, e vários outros dizem, não é ele que diz, isso é um consenso, né? Que não existe um conceito universal de argumentação e que o uso do termo argumentação varia de acordo com as áreas de quem utiliza, isso acontece para tudo, né? O próprio conceito de texto, né? Depende da sua ancoragem teórica e por aí vai. Então, não seria diferente com a argumentação. Então, quando eu tenho um aluno que se interessa pela argumentação, a primeira pulga que eu coloco atrás da orelha é, quando você falar de argumentação, o que você vai estar falando? O que você vai estar querendo comunicar? Né? Então, o objeto de estudos da argumentação é vago, inclusive, né? As teorias divergem quanto à definição de argumento, a relação da argumentação com a retórica ou com a lógica, na verdade. Né? Então, deixar claro, esmiuçar essas fronteiras, eu acho que é um primeiro trabalho que eu, pelo menos, tento fazer quando eu tento trabalhar a argumentação, né? E aí tem uma citação que eu gosto muito do Rebu, né? Ele diz assim, a argumentação está entre a demonstração científica ou lógica e a ignorância e o arbitrário. Eu gosto muito dessa intervenção do Rebu, né? Porque quando ele fala entre a demonstração e a ignorância e o arbitrário, a gente mostra que existe
quase um gap, um fosso, né? Mas interessantíssimo, não no sentido pejorativo, de conceitos, de posicionamentos que nós podemos estabelecer ao falarmos de argumentação. E aí, tentando sintetizar muito pano para manga, né? Talvez, assim, argumento numa acepção pode ser, ou argumentar, né? Pode ser visto como uma cadeia de raciocínios e inferências, que é isso na lógica, e é uma janela, uma perspectiva muito produtiva de se falar de argumentação, né? A argumentação também, ela é vista como a busca da adesão, como a busca da persuasão, na verdade, já é um outro território vastíssimo que se abre, né? E aí estamos na seara da retórica, né? Que não é a mesma coisa do primeiro sentido, né? Uma terceira acepção é a ideia de argumentação como busca da verdade, né? Que estaria mais numa acepção dialética, filosófica, na verdade, né? E uma quarta argumentação, que é aquela na qual eu me insiro, né? É ver a argumentação como uma costura de visões dissonantes, né? E seria a argumentação numa perspectiva dialogal, interacional, né? Eu não excluo de forma nenhuma as outras, eu acho que todas estão, de alguma forma, imbricadas, né? Mas o problema é quando essa imbricação não fica clara. Porque aí, às vezes eu estou falando de argumentação achando que estou falando da perspectiva retórica, estou falando da perspectiva dialética. No meu caso, eu demarco o território, né? Eu trabalho a argumentação a partir da costura de visões dissonantes, numa perspectiva dialogal, né? E se a gente for vasculhar, haverá outras acepções, que não é o caso de entrarmos aqui. E aí eu voltei àquela imagem, né, do casal dançando o tango, que parte de uma asserção do Willard, né, que embasa um pouco os trabalhos do Plantin, os trabalhos do Grácio, né, e ele diz exatamente isso: são precisos dois para dançar o tango, né? E eu acho isso muito emblemático, muito interessante, porque eu enxergo a argumentação dessa forma, como no mínimo dois, né? Nessa perspectiva interacional, porque eu não estou falando do dialogismo, né? O dialogismo discursivo, ele pressupõe, né, os discursos que pairam e com os quais você dialoga, e você faz isso sozinho. Mas na perspectiva dialogal, é preciso haver essa costura, né? No sentido de tear na primeira acepção. Ok? Bem, vou continuar. Então, agora eu estou na abordagem interacional da argumentação, e aí eu apresento a vocês, por exemplo, o dicionário de argumentação, que neste momento, né, eu estou juntamente com o Eduardo e uma equipe de 11 professores que, com muito boa vontade e competência, se predispuseram a trabalhar nessa empreitada, porque o dicionário, na versão original, tem quase 700 páginas, então a gente começou esse trabalho já há muito tempo, né? E uma equipe incrível, super comprometida, né? E a gente está aí tentando realizar esse trabalho hercúleo aí de trazer o dicionário de argumentação para o português. Já existe a versão em inglês. Eu estava falando com a Márcia agora há pouco, não sei se todos estavam na sala, porque, na verdade, eu só estou vendo aqui o meu slide, né? Nós fizemos um evento, eu, Eduardo e Isabel Azevedo, né? Eduardo Pires, no mês passado, que está disponível no YouTube, em que eu entrevisto o Christian Plantin, e a gente fala desse dicionário, tá traduzido. Então, essa perspectiva dialogal, né? O Plantin, eu estudei com ele no doutorado, ele foi o meu orientador. Então, assim, muito do que eu trago hoje é fruto dessa experiência com ele, 4 anos, no período do doutorado, e que me ajudou, eu aprendi a falar de argumentação nas aulas dele, né? Então, é lógico e natural que eu parta daí, na verdade, né? Para desenvolver a minha pesquisa, mas não só, né? Na verdade, eu estou aberto a trazer essa abordagem dialogal e tentar costurar isso com outras. Eu acho que esse é o objetivo do mundo acadêmico, né? É isso que enriquece o nosso trabalho, é esse diálogo, né? Não à toa eu estou na perspectiva dialogal. Bem,
Bem, o Rui Grácio também é um outro interlocutor muito interessante, porque ele trabalha a perspectiva dialogal da argumentação, ele parte do que o Plantin traz e problematiza, e eu gosto disso, porque eu também gosto de problematizar, né? E não de repetir, na verdade, né? E eu acho que isso é muito interessante. Então, o Rui Grácio, o Christian Plantin e outros que eu não vou esmiuçar aqui, senão não dá tempo, trabalham nessa perspectiva. E a onda dialogal foi profundamente influenciada desde os anos 80 pelas pesquisas sobre a linguagem em contexto, a conversação, o diálogo, né? Então já tem uma trajetória aí, né? E o próprio Plantin diz que ele parte desse pressuposto de que mesmo as argumentações mais complexas têm suas raízes nas trocas linguísticas ordinárias, nos discursos cotidianos fortemente dependentes do contexto que constitui, assim, um ponto de partida natural e eficaz. Então, pessoal, é muito interessante, porque a forma como eu entendo a argumentação e como eu trabalho hoje, não é basicamente aquela argumentação do debate formal, né? Mas é qualquer situação de interação, mesmo a mais coloquial, na verdade, né? E é isso que me interessa, porque a gente parte da pergunta, né? Onde está a argumentação? Não só o que é a argumentação, né? Mas, e eu concordo plenamente com o Plantin, eu concordo plenamente com o Grácio, que a argumentação está nessa troca, na verdade, né? Nessa forma sempre antagônica, mas não erística, porque não precisa ser erístico, né? De se discutir alguma coisa. Então, para o próprio Plantin, a argumentação não está na língua, né, como para o Ducrot, por exemplo, né? Mas é, antes de tudo, uma forma de interação problematizante. E é isso que eu tento mostrar na minha tese, por exemplo, a partir das situações que eu mostro, que eu descrevo, né? Então, a perspectiva dialogal preocupa-se com a dinâmica, com as tensões das interações, né? E é isso que realmente me faz os meus olhos brilharem, né? Trabalhar isso. Então, por exemplo, eu tenho uma orientanda de iniciação à ciência, acabou de entrar na universidade e a gente falou no trabalho, né? Nos dados que ela coletou, que a gente viu junto, as rinhas de rap, na verdade, né? Então, ali é onde a tensão está no seu estado maior, na verdade. E isso é muito interessante ver como se costura ali, né? A interação e quando ela se torna argumentativa, na verdade, né? E a perspectiva dialogal avalia os produtos argumentativos no quadro da emergência de um assunto, ou seja, de uma questão, na verdade, né? Ou seja, simplesmente sair do cinema com alguém e alguém fala assim, você gostou do filme? Ah, que filme chato, né? E o outro fala, ah, eu adorei. Aí eu não tenho argumentação. Eu até tenho pontos de vista antagônicos, mas isso não foi desenvolvido, na verdade. Então, simplesmente discordar de alguém, né, sem essa perspectivação, não faz muito sentido na perspectiva dialogal. É importante que isso venha à tona, na verdade, né? Então, há obrigatoriamente um proponente e um oponente, que são os papéis de atuação a partir dos quais o próprio Plantin enxerga a argumentação. E aí eu não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui, mas, segundo o Plantin, nós somos... ele trabalha exatamente com a ideia de ator, né? A pessoa, ela pode encarnar o papel de proponente e oponente, né? Ao longo de uma interação, a partir do momento que se coloca contrário a um ponto de vista, por exemplo, ou que se propõe alguma coisa e que é contestada. A gente vai ver isso no exemplo daqui a pouco. Então, na perspectiva dialogal, a argumentação é um espaço, inclusive, de negociação, o que difere da perspectiva erística, em que a negociação não existe, porque ali o mais importante é você lacrar, né? É ficar bem na fita, na verdade. É destruir o outro. E isso é a cara das redes sociais hoje, né? Ninguém ali está interessado em negociar, em aderir ao ponto de vista do outro, em reconhecer que o outro tem razão, né? Ali nós temos simplesmente a lacração, na verdade, que é erístico, no final das contas, né? Eu me lembro bem da minha época lá na graduação, no ensino médio, o mundo ainda era em preto e branco, né? Quando tinha um embate em sala de aula, aí um falava para o outro,
ixi, né? Falava alto, o outro... ali é erístico, na verdade. Ali é a lacração atual nas redes sociais, né? E, inclusive, eu adoro essa questão da lacração, né? Tô olhando isso com outros olhos, porque ali a perspectiva dialogal, ela não está necessariamente presente. Existe um pouco que o Angenor fala de diálogo de surdos, né? Basta pegar a ideia do coxinha, né? A do coxinha e como é que era o antagonismo ali? Ou você é coxinha... Mortadela. Ou mortadela, entende? Um coxinha jamais vai concordar com o que o mortadela fala, né? E o mortadela com o coxinha. Então, eu me pergunto, ali existe argumentação? Eu acho, assim, claro que eu estou falando isso muito genericamente, né? Eu estou discutindo a perspectiva dialogal. Se a gente colocar uma lupa ali, talvez a gente perceba que nem existe argumentação. Existe simplesmente um debate imóvel, porque eu jamais vou admitir que você tenha razão e que você me convenceu de alguma coisa. Faz parte, inclusive, do DNA das redes sociais hoje em dia, né? Com certeza. Então, a perspectiva dialogal vai além disso, né? Ela não é necessariamente erística, e isso é muito interessante, né? Então, nessa perspectiva dialogal, a argumentação está situada no contexto conversacional, né? No lugar, no tempo, a partir de identidades construídas, relações pessoais, crenças, aspectos institucionais, na interação argumentativa, que seria o quê? Essa interação é resposta a acusações, né, em que se busca, por exemplo, o ônus da prova na questão jurídica, né, as reações verbais perante ordens, refutações e decisões, na costura, né, e na dissonância de dois discursos cujo confronto pode originar alguma progressão. Então, é aí que eu tenho me situado, e é a partir desses pressupostos, vamos dizer isso como pressupostos teóricos, que eu trabalho. Então, o Grácio ele resume um pouco a abordagem dialogal quando ele diz que ela permite analisar aspectos como os da coordenação interdiscursiva e do desenho da sua eventual progressão, ou seja, de modo a identificar os esquemas argumentativos aplicados, conjuntos de argumentos e contra-argumentos, analisar estratégias postas em ação nos modos de tematizar um assunto, problematizar, discordar, não é isso? É quando se capta a história da interação, mapeando-se seus percursos e transformações. Então, vejam que, nesse momento, a partir da abordagem dialogal, eu bebo um pouco lá na fonte também da lógica informal, quando eu falo em esquemas que eu identifico. Então, a perspectiva dialogal, ela não ignora as outras, ela de forma, como os modernistas faziam, né? Ela se alimenta de outras coisas e tenta transformar aquilo em alguma outra coisa, né? Quando a gente fala em estratégia também, a gente fala em retórica. Então, a perspectiva dialogal também se preocupa com essa questão de estratégias, né? Eu já fiz análises que eu tento mostrar estratégias ali que são construídas ao longo dessa costura, ao longo de um debate, né? Então, na perspectiva dialogal, parte-se, né, de alguns conceitos-chave, como, por exemplo, do conceito de estase argumentativa, né? E não é êxtase, hein? Eu já tive aluno que falou, olha, e a êxtase argumentativa? Falei, olha, por que não êxtase? Pode ser interessante também, porque quando a gente trabalha em interação verbal, né, a gente tem o calor da coisa, na verdade, né? Por exemplo, numa rinha de rap, né? E ali, a estase, que é o conflito que surge, ele pode levar a um clímax também, né? Mas, no caso, uma palavra-chave, um conceito-chave é estase, que, inclusive, o Michaelis e o Wise já trazem, né? Apresentam em seus dicionários o vocábulo estase em algumas acepções técnicas que foram resgatadas por Plantin. Não foi, por exemplo, o Plantin que inventou a palavra estase, ele mesmo fala isso claramente, né? Ele só se reapropriou, né? E tentou dar fôlego novo para isso. Então, eu, por exemplo, traduzi para o português, em francês, ele utiliza no dicionário, nos trabalhos dele, estase, né, com S, sem o E, mas aí já está, inclusive, dicionarizado. Por isso que eu uso nos meus trabalhos estase da forma como está escrito aqui, né? E aí, o Plantin resgata a palavra estase, ela é muito interessante, porque ela está em diversos domínios, inclusive na física.
né? Na medicina. Então, ele fala que ele resgata a estase quando os humores, né, lá, ligado à questão da bilis, né, não é do riso, são bloqueados. E a arte médica tenta fazer com que o sangue se desobstrua e circule livremente. Da mesma forma, a questão argumentativa, quando a circulação consensual de um discurso está bloqueada devido a uma contradição, a uma dúvida. Desta feita, a arte da argumentação procura restabelecer o fluxo normal do diálogo. Agora, eu tenho que fazer uma ressalva. A perspectiva dialogal, ela tem a ver com a perspectiva da Escola de Amsterdã, pragma dialética, mas não completamente, porque na perspectiva da pragma dialética, busca-se sempre o consenso ao final, né? Na perspectiva dialogal, não. Busca-se entender como aquela postura se faz, por exemplo, né? A partir desses papéis de atuação e da estase. A questão argumentativa é um outro termo-chave, né, na perspectiva dialogal, porque a situação argumentativa é aquela que indica que há um confronto, na verdade, né? É um valor argumentativo, que há elementos semióticos, olha que interessante, aí a gente está bem na casa da retórica também, né? Que de alguma forma se relacionam com uma questão-problema. Então, eu coloquei aqui, vocês veem essa mesma citação do Plantin, agora no dicionário de 2016, né? Em que ele diz isso, que a situação argumentativa é o que define uma situação de confrontação, né? Então, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente assiste a um debate político, ali não existe confrontação argumentativa, porque isso é muito evidente, porque o Biden, né, e o Trump, na verdade está ali só para dar o seu recado, ele nem escuta o que o outro fala. O confronto, ele é imanente, ele já nasceu pronto ali, né? Um não vai concordar com o outro jamais. É diferente disso, né? Dessa construção de uma questão argumentativa, que às vezes a gente nem enxerga, na verdade, né? Então, nessa perspectiva, a argumentação decorre não apenas no nível discursivo, mas da articulação com o nível metadiscursivo, né? Não só com o que é falado, por exemplo, mas com o que é visto quando aquilo acontece, né? Então, é muito interessante. O dispositivo triangular ou tríptico argumentativo, né? Que fala do proponente, do oponente, do terceiro. O proponente é sempre aquele que traz uma questão, né? O oponente é quando a barreira aparece ali, o contradiscurso aparece, né? Isso pode ir girando ao longo de uma interação, né? No trabalho que eu vou mostrar daqui a pouquinho, isso não está muito claro, porque não é isso que eu quis destacar, na verdade, mas eu tenho análise que eu mostro exatamente esse jogo, né? Esse tríptico argumentativo, esse dispositivo triangular acontecendo. Então, aqui eu encerro a segunda parte, né? E vou deixar a terceira parte toda para análise, tá? Antes de começar a análise, eu não sei, Márcia, se você acha que é o caso de abrir para a questão, se houver. Talvez não, né? Porque pode ser que a gente se empolgue e aí falte tempo lá para análise, não é isso? Isso, professor. Pode continuar e aí a gente deixa tudo para o final, tá? Perfeito. Obrigada. Então eu vou com mais calma agora, porque eu vou tentar mostrar um pouco do que eu tentei teorizar, dessa ancoragem teórica, né, da perspectiva dialogal. E aí é um brevíssimo estudo de caso mesmo, ligado ao campo jurídico, sobretudo dano moral. Esta foto, na verdade, ela é do tribunal onde eu trabalhava anos atrás, nem 6 anos, 5 anos atrás, né? Eu fui servidor desse tribunal durante muitos anos, sempre dei aula paralelamente, fiz o mestrado, né? Fiz o doutorado, mas era ali que eu trabalhava e esse ambiente sempre me seduziu. Eu não sou jurista, quero deixar isso claro já, e eu deixo isso muito claro no que eu publico, mas isso não quer dizer que eu não posso olhar para esse âmbito, né? Inclusive os juristas aqui, a gente pode até discutir isso. Eu li tudo que existia sobre dano moral na época da minha tese, então, para tentar não falar besteira, né? E esse universo jurídico me seduz muito, inclusive o Perelman vem daí, né? Na verdade. A nova retórica são as observações do Perelman do mundo jurídico, não nos esqueçamos disso. E eu acho que o mundo jurídico ele tem isso mesmo, né? Uma riqueza inacreditável de
perspectivas e possibilidades de análise. Então, estou aproximando vocês dos meus dados. Esse é o tribunal aqui perto de casa, de onde eu tirei os dados, né? E aí, tem aquela música, né, do Chico Buarque, pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, Deus lhe... Todo mundo conhece essa música, que inclusive eu adoro. Ela é encadeada a partir da música Construção, que para mim é uma obra de arte, né, em termos de arquitetura textual. E aí, por que eu estou mostrando isso, né, gente? Eu tirei essa imagem da internet, na verdade, e essa imagem eu encontrei quando eu digitei lá no São Google, a palavra carpideira, né? Que está lembrada aqui na música do Chico Buarque, pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir. Eu acho genial a imagem das carpideiras, o que elas significam, e buscando mais informações sobre isso, eu descobri que em algumas cidades ainda existe a carpideira, que vocês sabem bem, que são aquelas pessoas que são pagas para chorarem o morto, né? Isso é genial. Espero que ninguém tenha que pagar nenhuma carpideira para chorar no meu enterro, porque aí eu acho que vai ser cheque, né, de uma vida toda. Mas elas existem, e já existiram mais. E aí, vocês sabem bem que a carpideira, qual é o papel dela? É simples, representar uma emoção que ela não está sentindo, na verdade, né? E eu acho que o político também faz isso, né, gente? O tempo todo. Enfim, então as carpideiras geniais, eu coloquei essa imagem na minha tese, na verdade, porque eu falo um pouco disso, da dor que alguém sente ou que diz sentir, né? Claro que o dano moral, ele é indiretamente a discussão do preço da dor, isso de forma popular. Mas quando a gente começa a ler sobre o dano moral, sobre a lei, né, a gente vê que não é nada disso, tá? E eu explico isso no meu trabalho, porque ninguém mensura a dor do outro necessariamente. Mas, surprise, surprise, eu vou mostrar que a gente mensura sim, né? Na análise que eu vou mostrar daqui a alguns minutos, tá? Então, essa imagem da carpideira, que me seduz muito, né? É ela que embasa o lado tear, T-A, lágrima, na verdade, ligado à retórica, que é um lado apaixonante, que está ligado a argumentações e emoções também, né? Que eu vou trazer muito rapidamente para cá. Então, segundo o Plantin, a emoção pode ser argumentada, né? E eu concordo com ele, na verdade. Eu concordo não só com ele, mas com todo mundo que trabalha a questão das emoções na argumentação, né? Então, vamos avançar. Bem, ao final eu apresento uma bibliografia mais específica da análise, mas só para vocês entenderem, o eixo teórico que embasou o meu, como é que se diz? O meu início no mundo da argumentação passa pela argumentação em retórica, pela linguística, né, pelo discurso jurídico, na verdade, pela interação e também pela legislação brasileira sobre o dano moral, que eu tive de ler tudo, né? Eu acho que eu merecia pelo menos sabe, assim, eu acho que eu fiz um curso autodidatamente, porque eu tinha que entender, né? E fiquei seduzido por esse universo. Bem, outra foto do tribunal, né, de onde eu tirei os dados, de uma sessão de julgamento, por exemplo, entre desembargadores, né? E a problemática objetivo foi mesmo, né, fazer uma análise argumentativa e não jurídica, isso tem que ficar muito claro, da emergência da gestão do conflito entre magistrados, que é isso que eu vou mostrar um pouquinho agora. Examinar se e como as emoções se manifestam durante o julgamento de processos. Gente, eu não estou falando lá do réu, tá? Que chora na hora do depoimento, que pode ser falso também, né? As interações que me interessam foi entre magistrados, na verdade. Eles não estavam sendo julgados, eles estavam julgando, né? Tá? Identificar as marcas textuais por meio das quais as emoções se expressam. Isso aqui, essa outra imagem, foi um vídeo que eu fiz, isso é um vídeo, eu tive autorização para filmar esse artigo que eu falei para vocês, que está no Prelo, eu explico como eu constituí o corpus. Então, repito, ali eu tento deixar claro o que eu usei na minha tese, né? O que é uma situação trilogal, como ela funciona, né? Entre relator, revisor e vogal na interação na hora do julgamento em segunda instância,
né? E aí eu também explico as etapas de julgamento, que eu não vou ter tempo de explicar agora em detalhes, né? No meu trabalho, eu identifiquei vários tipos de estase, o que eu chamei de estase simples, estase múltipla e estase reversível. Só para sintetizar, estase simples é quando há um desacordo entre os magistrados. Estase múltipla, mas isso se resolve rápido. A estase múltipla é quando há um desacordo persistente, com no mínimo 2 desacordos contra discursos. E a irreversível é quando o magistrado diz: eu não voto com vossa, né, tá? Eles não estão de acordo. Só para vocês entenderem, o ritual acontece sempre com 3 magistrados, não por acaso em número ímpar, porque pode haver discordância. A votação pode acontecer à unanimidade ou por maioria. Então, sempre será decidido o caso, por causa do número ímpar, né, para não haver empate, tá? Então, para vocês entenderem o ritual, o estudo de caso que eu vou apresentar agora, ele tem o trecho da sentença publicada, tá? Então, nós vamos ouvir o momento em que os magistrados deliberam, mas isso depois vira um acórdão, que é uma sentença na segunda instância, na verdade, né? Então, só para vocês entenderem o caso que eu vou analisar agora, que eu vou analisar, nem vou analisar, eu vou mostrar um pouquinho, né, do que eu avaliei ali. Então, a sentença diz assim, ó, o julgar a apelação em ação de indenização por danos morais estéticos contra o DF, Distrito Federal, em virtude de agressões sofridas por vigia de escola pública, a turma, que é onde acontece o julgamento, reconheceu a responsabilidade do Estado e reformou a sentença de primeiro grau. Esclareceu o relator que o autor foi admitido no cargo de auxiliar de educação na Fundação Educacional do DF, exercendo a função de vigia. Acrescentou que a vítima, no horário de plantão, foi rendida por 3 homens portando armas de fogo que a imobilizaram e quebraram sua perna direita, fato que lhe causou deformidade permanente e ensejou a sua aposentadoria por invalidez. Ante a configuração do ato ilícito, porque é isso que conta no mundo jurídico, a configuração do ato ilícito, né? Uma vez constatado isso, eles dizem se que o dano moral existe e depois quanto vale o dano moral, né? Por isso que o título do meu trabalho é o preço da dor, quanto vale a sua dor, né? Tá? E aí a turma conclui pela possibilidade de acumulação de dano moral com dano estético, porque pois o primeiro causa dor íntima, sofrimento e angústia. E o segundo, por sua vez, é o dano moral visível, de fácil constatação, intimamente ligado à imagem e autoestima da vítima. Vou explicar para vocês, tá? Então, o caso em julgamento aqui, que eu chamo na minha tese do caso da perna quebrada, só para vocês saberem, eu falei desse mesmo caso no OSA, que acontece no Canadá. Eu apresentei esse caso e eu chamei de broken leg case, alguma coisa assim. Então, eu falei disso, tá? Para vocês saberem que eu levei já um pouquinho essa mesma análise nesse evento, e que está registrado, está nos anais do OSA, né? E o que aconteceu? Então, é muito simples. O vigia estava na escola trabalhando desarmado, porque ele não pode trabalhar armado. Chegaram 2 bandidos e o agrediram, quebraram a perna dele e deixou, inclusive, deformações, né? Aí, isso aqui é o raio-x do julgamento. Em primeira instância, o relator, olha que interessante, em primeira instância, o juiz, o vigia entrou com esse processo e o juiz disse, não existe dano moral, tá? O vigia estava fazendo o trabalho dele, ele correu o risco de ter uma perna quebrada, porque faz parte da natureza do trabalho dele. Então, na primeira instância, o vigia perdeu. O Estado não reconheceu que houve ali um dano moral. Não foi detectado o ilícito, né? Aí o vigia entrou na justiça de novo, foi para a segunda instância, contestando a sentença do juiz de primeira instância. E aí, olha que interessante, o relator desse processo discordou da sentença em primeira instância e disse sim, ali há um ato ilícito, né? Porque aí ele argumenta, né? Dizendo por que houve o ato ilícito e por que há dano moral. E a turma toda, o relator, disse que há dano moral, discordou da primeira instância, o primeiro magistrado concordou com o relator e o segundo também. Aí, uma vez constatado o dano moral, nós chegamos para a segunda etapa, que é o valor do dano moral.
que é o famoso preço da dor, entre aspas, né? Claro que os magistrados falam que eles se fiam no critério de razoabilidade, de não enriquecimento ilícito, que é diferente dos Estados Unidos, né, gente? Os Estados Unidos, para vocês, os juristas do grupo, né, eles trabalham o dano moral não como os juristas brasileiros trabalham. Aqui, a ideia é não causar enriquecimento ilícito, né? Uma vez reconhecido o dano moral. Nos Estados Unidos, não. Eu lembro que eu li, lendo sobre o dano moral, tem um caso famoso lá de um rapaz que se queimou com o café do McDonald's, e aí ele entrou com um processo por danos morais, e o McDonald's teve que pagar, sei lá, 30 milhões para ele, 20 milhões, né? Porque o café estava muito quente. Nos Estados Unidos, até onde eu entendi, o dano moral lá tem sim essa questão de gerar um enriquecimento da parte, uma vez reconhecido o dano, para intimidar que outras pessoas façam aquela mesma coisa, né? Por isso a soma é astronômica, né? Porque e isso não acontece no Brasil. Eles estão o tempo todo, os magistrados, ponderando o valor para que não gere enriquecimento, tá? E aí, olha que interessante, no segundo momento, no momento de definir o valor, o magistrado propõe 20 mil reais de dano morais e 20 mil reais de danos estéticos, que é a perna deformada. Aí o primeiro magistrado, como a gente vai ouvir, ele concorda com o relator, mas ele titubeia quanto ao valor proposto pelo relator, né? E aí o segundo desembargador também, ele concorda que houve dano moral, mas esse é o nó, na verdade, do julgamento sem dano moral, porque já se tentou criar tabela, né? Mas cada caso é um caso, né? E a gente está realmente no domínio daquele gap lá que eu falei para vocês, né? Do movediço, na hora de definir de definição do dano moral, tá? Mas eu estou controlando o tempo aqui, eu tenho 20 minutos ainda, e é o tempo de que preciso para apresentar a análise, tá? Para não passar de 1 hora. Bem, vou seguir. Agora eu tenho o áudio. Vamos ouvir, eu não sei se vocês vão ouvir bem, mas de qualquer forma eu tenho transcrito, é muito rapidinho, tá? Eu acho que eu vou ter que tirar aqui da tela cheia. Vamos ver se vocês ouvem. Ah, não, já tá aberto, né? Já está aberto aqui. Vamos lá, peraí. É o finalzinho do julgamento, tá? Vamos lá, 1h37. Por que será que não está indo? Professor, o senhor precisa tirar o fone, lembra? Ah, claro, esqueci. Desculpa. Agora, não sei por que não está indo. Famosa lei de Murphy, né? A gente testou, deu tudo certo. E não está indo. Deixa eu tentar de novo, vamos lá. Está indo aqui no começo, só embaixo. Sendo ele vigilante, ele descarta que realmente está ali para a segurança do estabelecimento e de pessoas. E assim eu estou provendo o recurso, entendendo que é do Estado a responsabilidade pelo que aconteceu, reformando a sentença e julgando procedente o pedido, condenando o réu, o Distrito Federal, pagar ao autor 20 mil reais pelos danos morais e 10 pelos danos estéticos, corrigidos momentaneamente, etc. Condenar ainda o pagamento de custas e honorários de R$1.000. É assim que estou, portanto, dando provimento ao recurso do autor, senhor presidente. Eu vou ter quando a gente relatou, mas não cedo, para dizer que quantas horas esse valor está para você? Apenas a pena, ele teve um sofrimento violento, né? Mas a excelência estava aumentando, diminuindo, né? Eu estou disposto a discutir. Apelação provida, unânime. Pessoal, vocês conseguiram ouvir?
Sim, na medida do possível. Passa para frente aí. Tá, então aqui é a transcrição completa. Aqui eu coloquei uma lupa na parte que me interessa. Então, o relator fala assim, ó, como vocês devem ter ouvido mal aí, o meu voto é com o eminente relator, desembargador, aí chama o nome dele. Aí o desembargador fala, com o eminente relator, ou seja, eu concordo com a sua sentença. Aí o relator, ele fala assim, baixinho, tá razoável esse valor? Não tá, desembargador? Ele fala num tom de reflexão. Aí o relator, aí depois há uma mudança de tom, né? Aí ele fala, acho que tá razoável, né? Aí ele fala, apenas a perna, coitado, ele teve um sofrimento violento, né? Aí tem aquela coisa do atropelo, né, da língua oral, mas acho que a apelação, aí o outro fala, e aí, a gente vai diminuir, a gente aumenta um pouquinho mais? Olha, eu estou disposto a discutir. Se vocês quiserem aumentar esse valor que a gente está obrigando o Estado a pagar. Aí o outro reflete assim, não, eu acho que tá bom, né? Coitado, ele estava lá, a gente não entende direito, né? Aí o desembargador, o relator fala finalmente, apelação provida, unânime. Ou seja, a votação foi unânime, os dois desembargadores concordaram com o valor que ele propôs. Mas é exatamente isso que me interessa. A razão e sensibilidade está exatamente nesse momento do julgamento, que é o momento de definir o valor, porque eles titubeiam muito, né? E aí eu volto lá para a perspectiva dialogal, retórica e pragmática, né? A perspectiva dialogal, nessa minha análise, tenta identificar e descrever os mecanismos de gestão do conflito nos momentos de estase argumentativa. Aqui, não houve, de fato, a estase entre os magistrados. Houve entre essa turma e o primeiro magistrado na sentença dele, porque eles discordaram, inclusive a sentença foi mudada, né? Então, a estase não está aqui nesse julgamento, porque na hora que o magistrado fala, tá razoável esse valor, não tá? Fulano. Aí o outro fala, eu acho que tá, coitado, ele quebraram a perna dele, ficou inválido, né? Então, a perspectiva retórica vem observar o aspecto emocional, né? Se tem alguma relação com Prétion d'Or, o preço da dor, conhecido vulgarmente ali juridicamente. E a questão pragmática vem exatamente nesse sentido negociado, que é o valor, né? A relação, a reação do grupo de desembargadores, se eles votam por unanimidade, ou seja, estão todos de acordo ou por maioria. Eu tenho conflitos enormes em alguns julgamentos de discordância entre os magistrados. Não foi o caso desse, né? O que me interessa aqui é a negociação que eles fazem e que eu tento mostrar para vocês. Na perspectiva dialogal, eu tento identificar os papéis de atuação ali, proponente, oponente e terceiro, né? Os rôles actantiels, sobre os quais o Plantin fala, né? Então, existe claramente a ideia de proponente, porque o magistrado, naquela interação, sugere um valor. E ele mesmo, olha que interessante, se coloca como oponente. Vejam que o tríptico aí, ele funciona. Porque na hora que o mesmo magistrado que propõe 20 mil de danos morais e 10 mil de danos materiais fala assim, tá razoável esse valor? O que vocês acham? Olha que interessante. Ele mesmo se opõe ao que ele propôs. E aí é o momento em que o tríptico funciona, na verdade, né? E ele mesmo responde, proponente e oponente ao mesmo tempo, né? A constituição dos turnos de fala, vocês viram que tem sobreposição de falas aí, né? Após a decisão, eu mostrei isso na transcrição, e é interessante que o próprio Perelman fala que uma argumentação não se encerra jamais. No momento em que o magistrado fala 20 mil mais 10, ele volta e titubeia. Então, a sentença poderia mudar ali ainda. Tinha tempo, né? Tá? É isso que essa interação me mostra. Aqui, desculpem, eu não traduzi isso aqui, porque está na minha tese esse julgado. Eu tento mostrar como a situação argumentativa acontece de forma, né? Não entre a primeira instância e a segunda, mas nesse momento exatamente que o relator, ele é proponente e oponente ao mesmo tempo, né? Porque ele tenta negociar. E isso eu chamo de o fio da interação, né? Que eu tentei mostrar aqui agora. A partir de uma perspectiva retórica, o que acontece ali? A gente está falando do Prétion d'Or.
que traz critérios não matemáticos, na verdade. Você tem que usar critérios não matemáticos para falar de matemática. E esse é o paradoxo mais incrível que esses dados poderiam me proporcionar, porque eles precisam de um valor. Mas como valorar a dor que o outro sentiu? Né? O Plantin, ele fala no seu livro sobre as emoções e a argumentação, no livro de 2011, que a emoção pode ser heteroatribuída. O que é heteroatribuir? É tentar você falar da dor do outro, né? Eu não sei se é o Cartola, se alguém lembrar o autor dessa música maravilhosa, quando diz assim, que a dor é de quem tem, na verdade, né? É só eu sei a dor que eu sinto. Mas, na seara do dano moral, o que o juiz acabou de fazer aí, o desembargador, foi heteroatribuir, quando ele diz, coitado, mas foi só a perna também, né? Ele está tentando avaliar, ele está se colocando no lugar do outro, na verdade. E está heteroatribuindo, né? Ele não está se autoatribuindo, que é quando ele diz, eu tenho julgados em que o magistrado fala, ele conta da sua experiência pessoal e fala, eu vivi uma situação como essa, eu tive câncer, e eu fico imaginando, eu estou dando um exemplo de um caso que eu analisei, né? Ali é uma autoatribuição da emoção. Mas, nesse caso, ele heteroatribui essa emoção e os outros magistrados também. E eles, imaginando a dor que o outro sentiu, dão um valor financeiro, né? O que, na minha opinião, nunca vai ser exato, né? E desde Aristóteles, a emoção é um balizador de sentimento. E quando eles sentem pena, aí, coitados, mas foi só a perna também, né? Você está no terreno das emoções. Segundo, quando você sente pena, segundo, né, você está no território das emoções, né? E é isso que, por exemplo, o Plantin também deixa claro, não só no dicionário dele, mas no livro sobre as emoções, e eu concordo, né? Eu concordo que seja assim mesmo. Se você sente pena, está no território das emoções. Só que aqui é o sensibility, né? Razão. A sensibilidade está aí nesse momento do coitado. Ah, mas peraí, mas também foi só a perna, né? Eu estou no campo da sensibilidade, mas eu também estou no campo da razão, porque o magistrado não pode dar um valor, ele tem que justificar o valor que ele atribui. E ele justifica no trecho, eu mostrei só um trechinho da sentença, mas lá ele discorre sobre isso, né? Então, o Plantin retoma a ideia de Gestalten vocalis, né? Que seria o quê? O tom de voz, o sentimento de pena, que vocês não ouviram direito, mas está lá claramente naquela interação. Tudo bem? Então, nessa perspectiva retórica, que é o tear, no sentido de tears, né? O tears for fears, na verdade, mistura e imbrica argumentos de valor e argumentos técnicos. Então, o próprio Martineau, que é um jurista francês, ele fala que não tem nada do outro mundo aí, né? Que os argumentos técnicos, eles estão imbricados com os argumentos de valor subjetivo. E é exatamente disso que a gente está falando aqui, né? Essa apreciação subjetiva, coitado, né? Coitado, mas foi só a perna também. Então, nesse momento, o magistrado, ele tenta mostrar, na sua avaliação, que existe subjetividade que é argumentada. A emoção é argumentada. E isso está no texto, está no voto, que eu não tenho tempo de trazer aqui para mostrar, né? A questão da razoabilidade está imbricada. E eu acho muito interessante porque, sobretudo, os juristas, eles não se iludem, né? Gente, a prova maior de que a justiça ela não é exata é o fato de existir segundo grau de apelação. O segundo grau, porque o que aconteceu nesse julgamento, né? Os magistrados discordaram de uma sentença que aconteceu no primeiro grau de jurisdição. O juiz lá, com seus argumentos, falou assim, não tem dano moral, então não tenho que pagar, assunto encerrado. Aí vem o vigia, inconformado, questiona na própria justiça a decisão do magistrado. Só isso já mostra que o mundo jurídico não é exato. Porque se fosse, bastaria uma sentença e caso encerrado, né? E
outros graus de jurisdição. Então, eu acho que o mundo jurídico é o território perfeito para a gente analisar, por exemplo, a argumentação na perspectiva dialogal, né? Porque ele não é exato, na verdade. Se fosse, não poderíamos contestar sentenças, né? Tanto é que os juristas podem até explicar isso melhor do que eu, tem uma última instância. Depois dali tem que parar, né? Não cabe mais recurso, porque senão seria ad eternum, na verdade, né? Em algum momento tem que parar. E esse julgamento mostra isso. Os magistrados discordaram do primeiro magistrado, de colegas, na verdade, daquele magistrado que daqui a pouco, né? Vamos ver o STF, a gente está vivendo momentos emblemáticos, né? De julgamentos que são corroborados e de outros que são cancelados, na verdade, né? Porque o entendimento passou a ser outro. Então, o mundo jurídico é perfeito para isso. Estou caminhando para a reta final, para os últimos minutinhos. Meu tempo está quase, eu tenho 5 minutos ainda, mas eu acho que consigo terminar antes. Então, o que eu tento mostrar é que argumentos de valor imbricam-se com argumentos técnicos. Gente, isso acontece o tempo todo nos dados que eu analisei, né? Então, a perspectiva retórica, né? O próprio Reis, que é um expert em dano moral no Brasil, ele diz assim, ó, a sensibilidade do magistrado contribui para a mensuração do dano moral. Por isso essa apresentação se chama Razão e Sensibilidade, na verdade, né? O papel da razão, do cálculo, estão subordinados a um aspecto não racional. E é o próprio Perelman que fala isso, que era um jurista, né? E nesse caso, nós temos um raciocínio não lógico, que é quanto mais ele sentiu dor, maior tem que ser o dano moral. Então, quando o magistrado fala, quebraram a perna dele, coitado, né? Mas foi só a perna, tá? Então, é um raciocínio tópico aí, mais, menos, né? Que descambou no valor que foi proposto pelo dano moral. Essa ainda é a perspectiva retórica. A perspectiva pragmática, né, seria o quê? O sentido negociado, as relações funcionais no discurso, né, que inclui força ilocutória, atos de fala, né, toda a questão, situação sociocomunicativa, que o Austin já traz, já fala, que é muito interessante, eu represento por essas imagens que eu fui esquematizando ao longo do meu trabalho, né? Entre os desembargadores, as estratégias para manutenção do desacordo, né? Se a estase é reversível, irreversível, quem concorda com quem. Nesse caso foi unanimidade. Eu não vou perder muito tempo explicando isso aqui, porque eu acho que vocês já entenderam o que aconteceu ali. Para ir encerrando, esse eu acho que é o meu penúltimo slide, a perspectiva dialogal dialoga com a perspectiva retórica, que dialoga com a perspectiva pragmática. Eu tenho 3 níveis aí, pelo menos. E foi isso que eu tentei mostrar nesse excerto curtíssimo. Mas eu acho, a vocês de me dizerem, né, se o que eu mostrei evidencia essas 3 camadas. Pelo menos eu acho que sim. Foi isso que eu tentei mostrar, né? E porque eu não estou numa perspectiva meramente lógica, né, mas dialogal, né, retórica e pragmática. Bem, e aí o próprio Perelman fala do papel das emoções na argumentação jurídica, né? Existe a questão das emoções, representada pelo pathos, pelas figuras, pelos sofismas, pelo engano, a tromperie, né? A mise-en-scène, vamos pensar no advogado lá no tribunal do júri, onde tem muita mise-en-scène, né? Entre a emoção e a razão, sensibilidade, né, e razão. Então, no meio da emoção e da razão, há o que o Perelman chama de raisonnable, né, que é um novo paradigma de racionalidade, que é o que ele tenta mostrar na retórica, que não, o que ele diz na nova retórica, né, gente, tentando sintetizar, não é porque não está no campo da lógica que não existe uma lógica, na verdade, né? Esse é o raisonnable, o razoável, a razoabilidade, né? Que seria uma racionalidade axiológica ligada aos valores. Parece paradoxal essa construção, racionalidade, axiologia, né? Mas é isso, é o argumento de valor e o argumento técnico, né? Que está ligado. E o Perelman, ele não fala em emoções, ele fala em valores, na verdade. São os valores que movem
a visão do Perelman, não é isso? Tá? Os raciocínios extralógicos e metalógicos, né? A dimensão emotiva, emocional da argumentação, que é subjetiva também, tá? E aí o meu último slide é esse, em que eu fecho falando, mais uma vez, de razão e sensibilidade. Esse esquema aqui eu fiz para um outro julgamento, mas eu acho que ele cabe aqui para ilustrar isso também, que é a questão do cálculo, né, no dano moral, os argumentos utilizados. Eu tenho julgamentos que eu apresento em que o magistrado fundamenta o seu voto, inclusive na Bíblia, na verdade, né? Isso na legislação e nas emoções. Então, a construção jurídica, ela bebe em outras fontes, que não só, e como eu já falei, e para encerrar, né, não à toa existe a segunda instância. E aí, isso aqui são as referências para essa análise especificamente, e eu só tenho a agradecer pela atenção de vocês no horário da fome, né? Para quem sobreviveu até esse momento. É isso, eu vou interromper o compartilhamento, tá, Márcia? Pois não, por favor, professor. Deixa eu fechar, não sei se eu vou fechar aqui, talvez alguém queira que eu volte. Pronto, estou te vendo, Márcia, sobreviveu aí, que bom, fico feliz. Nem pisquei. A gente agradece a fala. Nossa, eu teria tanta coisa para falar sobre isso. Mas teve uma pessoa aqui que já levantou a mão. Vai lá, Antônio Marcos, fala, por favor. Você quer fazer uma pergunta? A mesma coisa, pensei eu. Estou de volta aqui. Na verdade, professor, a fome de conhecimento suplantou a fome física. Eu tinha até esqueci que deveria comer. Tão grande a qualidade e a importância desses ensinamentos para nós. E o que eu fiquei interessado em saber é no momento da motivação, não é? Porque eu explico por quê. Porque é o seguinte, presumo eu que, em primeira instância, o juiz usou um argumento negativo, dizendo o seguinte: somente quem causa o dano tem a obrigação de indenizar. E foram os meliantes, não o Estado, parece-me que era o empregador. E isso foi um juízo, um argumento de direito, possivelmente suplantando de fato. Aí vem no julgamento colegiado, e o que suplanta, então, foi exatamente isso que o senhor explanou, foram as emoções, ou valores, não é? Porque ninguém nem falou nada do dever de indenizar. Ora, na verdade, o cara era vigia, como é que o Estado é que tem que pôr alguém para protegê-lo? Não, veio falar no Pretium Dolores, enquanto é tanto que o relator ainda estava em dúvida, deu uma entrada para o revisor: olha, será que está bom? Ou seja, diz aí, se não tiver bom, você fala para aumentar, que eu concordo. Praticamente é o que a gente concluiu. Não é isso? Mas a minha pergunta, então, diante disso, era o seguinte: eu vi o seu quadro aí por último, e isso que me trouxe a indagação. De um lado está emoção, é isso? De um lado está emoção, e do outro, crenças. Era isso. Então, eu gostaria de saber se as crenças não estão vinculadas à emoção, ou se a emoção e vice-versa. Como é que é isso? Tá certo. Obrigado pela questão. Na verdade, esse quadro ele não está ligado diretamente a essa análise, tá? Mas eu só coloquei aqui porque para mostrar que, de alguma forma, esse quadro conversa. O que eu enxerguei nessa pesquisa meio que não muda muito, né? Então, eu concordo com você, crença está nas emoções, certamente, né? Nesse julgamento não tem a questão da crença, tá? Mas tem um julgado que o magistrado fala de fé em Deus, por exemplo, na Bíblia. Na Bíblia está escrito, né? Claro que ele traz os argumentos jurídicos, né? Ele traz artigos, lei, mas quando ele está muito emocionado, que é um caso muito terrível,
né? Esse no qual eu criei aquele esquema, de um caso de erro médico, uma mulher ficou inválida, é muito triste. Ele quase chora na hora de falar o voto dele, né? Aí ele traz as crenças que concordo, tá? Na questão das emoções. Eu só mostrei esse último quadro, na verdade, para mais uma vez mostrar que até em outro julgamento está tudo imbricado ali, tá? Mas, inquestionavelmente, as crenças estão na emoção, certamente, né? Respondido, Antônio Marcos? Sim, eu gostaria de ver mais coisas aí, viu, professor? Me interessa muito analisar o seu trabalho, porque me põe cada vez mais dúvida na minha tese, né? Ótimo. Então, depois você pode passar para a gente os seus artigos, e a gente pode pôr até no nosso site, e aí os colegas podem acessar. Se puder disponibilizar, a gente agradece. Com o maior prazer, né? Vocês não vão se livrar de mim, pode ficar tranquila. Você queria completar alguma coisa? Senão eu já passo a palavra para o próximo, para o Jackson. Não, tá. Você está perguntando para mim ou para o... Sim, para você. Não, então, no final das contas é isso. O trabalho todo, e o que eu selecionei para hoje, né, para essa nossa conversa inicial, foi realmente a questão das emoções com razão mesmo, né? É basicamente isso. Ok. Então, Jackson, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos. Professor Rubens, parabéns aí pela explanação, por nos prestigiar com relevante pesquisa, muito importante, inclusive, para o mundo jurídico. Eu sou advogado e também formado em língua portuguesa e é muito comum na nossa trajetória o conflito com alguns aspectos da norma. O senhor acabou desmistificando aí, desconstruindo mandamento legal, né, que diz que o juiz não pode ser parcial, tem que ser impessoal nos seus julgamentos. E quando o senhor fala da sua pesquisa e inclusive de decisões que citam a Bíblia, isso me interessou muito. Eu pesquiso sobre responsabilidade discursiva nas iniciais acusatórias, né? E aí eu gostaria de ter mais acesso ao que o senhor pesquisou, a essas decisões, se fosse possível. Na verdade, não é uma pergunta, eu só gostaria mesmo de fazer esse pedido e parabenizar o senhor. Muito boa mesmo a apresentação e a pesquisa que o senhor nos prestigiou, de saber um pouco. Obrigado por sua participação e interesse. Vamos trocar figurinhas. Estou por aqui. Não sei se... Mas eu coloquei lá tem um artigo agora que vai sair na revista Relim, eu acho que no começo de 2021. Eu já até mandei a versão definitiva, porque assim, eu também não sei se estava no começo, eu vou só resgatar isso. A minha tese está em francês, e aí eu não tive tempo de publicar, eu queria publicar o meu trabalho em português, né? Eu cheguei a começar a traduzir a minha tese, eu acho que eu traduzi, sei lá, 60%, mas não tive tempo, porque entrei na Roda Viva, né? Entrei na UFG, e aí eu tenho feito isso, eu tenho tirado partes do meu trabalho e publicado em forma de artigo. Então, vai sair um artigo, esse artigo, que, se você tiver interesse em conhecer o meu trabalho, eu posso te passar a versão em francês por PDF também, sem problema, posso passar para o grupo, enfim, tá? Está disponível, é uma obra aberta nesse sentido, né? Mas esse artigo que vai sair agora, eu sintetizo a questão metodológica. Então, você vai conseguir ter uma visão do todo do meu trabalho, né? E também tenho já alguns artigos com base na minha tese, né? Em que eu mostro algumas análises. Tem análises ainda que eu não consegui mostrar, que eu inclusive tenho de fazer isso, né? Colocar em português. E então, com o maior prazer, né? A Márcia pode passar o meu contato para o grupo, o meu WhatsApp. Eu estou aqui para ampliar, inclusive, essa rede de colegas, né, interessados pela argumentação. Eu, inclusive, tenho muitos dados da minha tese que eu nem toquei, porque eu tive que selecionar. Vocês sabem muito bem que uma tese tem que acabar em algum momento, né? Mas eu estou até com vontade de remergulhar nos meus dados e começar a olhar outras coisas,
porque tem um corpus muito... Eu nem chamo de corpus, chamo de um banco de dados, porque eu filmei, e que eu não usei na minha tese, eu tenho outros documentos que eu posso vir a trabalhar. E se tem jurista, melhor ainda, se enriquece ainda mais o trabalho, porque o meu olhar não é de jurista, né? E eu falo o tempo todo que eu não faço uma análise jurídica, eu nem tenho autoridade para isso, eu seria leviano da minha parte, né? Eu faço uma análise argumentativa, retórica, como eu tento explicar no meu trabalho. Em nenhum momento eu tento dizer se o magistrado julgou corretamente ou incorretamente. Eu não posso fazer isso, né? Perfeito, muito obrigado, professor. Satisfeito, viu? Eu que agradeço. Então, eu queria aproveitar esse momento e falar um pouco aproveitando que o meu parceiro de escrita, o Assi, está presente, né? E te fazer uma pergunta, professor Rubens, porque a gente veio pensando nessa questão também desse meio termo, né? Entre a sensibilidade e a razão. E a gente, para esse próximo número do nosso livro, né, que a gente faz um colóquio anual, e a gente também lança um livro, né, com alguns artigos que a gente, de um estudo que a gente faz durante o ano aqui no grupo. E a gente pensou bastante a respeito da razão, né, e dessa emoção, dessa sensibilidade que acometem o magistrado quando ele vai proferir uma sentença. E a gente pensou um termo para falar sobre isso, né, que seria a racionalidade afetiva, que é a justa medida entre a racionalidade argumentativa e uma ética do cuidado. O que o senhor acha disso? O que o senhor pensa sobre isso a partir dos seus estudos? Rubens, seu microfone está desligado. Acabei de ver, desculpa. Fala um pouquinho para mim dessa ética do cuidado. Me explica isso. Na verdade, assim, a gente não inventou a roda, né? A gente percebeu isso a partir de um caso concreto, né, em que o juiz, se ele fosse seguir rigorosamente o artigo 381 do Código de Processo Civil, que lá tem todas as indicações de como proferir uma sentença, né? Se ele fosse seguir rigorosamente a lei, ele cometeria uma injustiça. Então, até um determinado ponto, ele tem essa impessoalidade. A partir de um ponto, ele fala assim, aqui agora eu vou falar em primeira pessoa. E está, assim, bem claro isso na sentença. E aí ele começa a dizer, né, eu sou um pai, um filho, tarará, tarará, tarará. E aí ele decide, digamos assim, contra a legem. Mas ele exerce a justiça. Então, assim, essa justa medida vem de Aristóteles, né? A justa medida entre a racionalidade argumentativa, que o Grácio fala super bem, né? Foi dele que a gente tirou isso, só que ele leva isso muito para um lado sociológico, né? E essa ética do cuidado, é o professor Eduardo Bittar que coloca isso num artigo, e ele vem falando o que seria essa ética do cuidado, né? De você olhar para o outro com empatia, né? A questão da alteridade, do respeito, e ele vem trazendo outros pontos que ampliam essa questão. Então, a gente tentou trazer um conceito para mostrar, inclusive, que já tem um tempo que o direito vem flexibilizando nesse sentido, né? Não é só a lei dura ali, limpa e seca, mas tem um ser humano ali por trás que também deixa, em algum momento, emergir esse patos, né? Ele é tocado, né? Porque ele é um ser humano também. E eu acho que acabou, assim, casando muito com a sua apresentação, mas enfim, aí eu queria saber o que você pensa, né? Que a gente está nessa dúvida se fica racionalidade afetiva, se a gente vai trocar esse termo.
E seria importante a gente ouvir uma pessoa que, de alguma forma, também está estudando, né? Vem estudando nessa linha. Márcia, então, é apaixonante esse debate, que, inclusive, e você como bacharel em Direito, né? Você certamente tem uma visão que eu não tenho. Como eu disse, eu coloquei a minha colher no meio, mas com muita cautela, exatamente por não ser jurista. Mas confesso que eu li muita coisa, até para não falar besteira sobre. E uma coisa que me surpreendeu muito foi ler juristas, por exemplo, americanos, franceses, falando com muita tranquilidade que você externalizar suas emoções no julgamento não é contra a legem, faz parte, na verdade. Faz parte desse processo. Né? Então, o que eu achei muito interessante é que eles não têm pudores de falar isso. E eu achei incrível, porque, claro, não você não aperta um botão ali e decide, né? E os meus dados, eu fiquei apaixonado pelos dados, por aquele universo. Casos que o magistrado, ele praticamente chora de pena do caso que ele está julgando. E não é nem um caso de injustiça, é pena mesmo, ele sente muita pena daquela pessoa que sofreu, que passou por um erro médico e ficou com sequelas. Um pouco esse caso também, só que muito mais grave, que não tenho tempo de falar aqui. Então, eu acho que essa ética do cuidado, eu vi o tempo todo nos meus dados. No momento que o magistrado, agora que eu acabei de mostrar para vocês, ele fala, vocês acham que está com esse valor? Coitado, ele sentiu uma dor grande. Aí acorda, mas foi só a perna também, né? Eu acho que já está bom 30 mil reais. Isso, para mim, é ética do cuidado, na verdade. Quando você heterosseleciona o outro e tenta mensurar a dor do outro, né? A dor é de quem tem, mas ainda assim eu vou tentar entender. Eu acho que isso está explícito na análise, no dado que eu tentei mostrar para você. Isso está ali, na verdade. Ele ainda fala, gente, eu estou disposto a negociar. Vocês acham que esse valor está bom? Isso, para mim, é um exemplo claro de ética do cuidado, na verdade. Né? E a questão da justa medida é exatamente isso, o dano moral. Quanto vale um dano moral? Né? Só que tem muita coisa aí por trás, porque o primeiro momento do julgamento é decidir se houve um dano moral, se houve uma ilicitude. É bem jurídico, porque você não pode sentir pena naquele momento. Primeiro você tenta... olha que interessante, o primeiro momento ele é extremamente jurídico. É tentar enquadrar na lei. Porque se não tiver ilícito, não tem o que pagar. E no segundo momento, eu acho que o primeiro momento é a racionalidade jurídica e o segundo momento é a ética do cuidado. É quanto vale. Olha, tem um caso que eu batizei de o caso do estuprador estuprado, na verdade, né? Que é aquele caso clássico de o estuprador que estuprou, vai para a cadeia e ele é estuprado na cela. É a famosa lei do talião, dente por dente, olho por olho. E aí, a pessoa, o estuprador, ele recorre ao Estado para ser indenizado pelo dano moral, porque ele argumenta que tudo bem, eu cometi um estupro. Existe um ilícito aí. Mas o Estado, ao me colocar numa cela com outras pessoas e não me proteger, o Estado me colocou numa situação de vulnerabilidade. Então, eu fui estuprado e eu quero que o Estado pague por isso. Você não tem noção de como é esse julgamento entre os magistrados. A gente percebe aquela questão, né? É muito interessante, né? Como se costura a questão da ética do cuidado. Como você vai ter ética de cuidado com uma pessoa que é estupradora? Mas ela tem argumentos interessantes. Mas o Estado me trancou, ele não me deixou me defender. É que, na verdade, o Estado tem que tutelar, né, a preservação da integridade física dele. Todo, as coisas caminham juntas, né? A racionalidade, a jurídica, que é aquela questão que eu tentei mostrar rapidamente, do argumento jurídico e argumento de valor. Eu acho assim, eu não vejo separação nesses casos de dano moral que eu selecionei da sensibilidade e da razão.
Elas estão... Vou dar a palavra agora ao professor Luiz, que ele já está com a mão levantada já há um tempão. Professor, por favor, pode falar. Ô, Rubens, eu estava aqui vigilante, vendo você ser coerente e inteligentemente as suas ideias, e você me quebrou as pernas. Então, eu quero indenização, tá bom? Vou apelar para que você pratique a ética do cuidado com os membros do Grupo ERA e manda os textos para a gente, tá bom? Para reparar os danos morais, que nós... no seguinte sentido, não são morais, não, é que você bloqueou os humores, estava tão gostoso, tão interessante, e o nosso horário, infelizmente, eu vou fazer que nem você, eu vou ser muito obediente em relação ao horário, e a gente tem sido, porque as pessoas ficam nesse intervalo, Claro. Né? E como você tem as coisas à tarde para fazer, e a gente não quer perder ninguém, queremos todos aqui o tempo todo. Eu estou brincando com você em relação, mas eu estava vigilante mesmo, porque é muito interessante a forma como você tece todas essas coisas e a paixão que você deposita nas coisas que analisa, e a gente gosta muito de paixões aqui no Grupo ERA. Estou estudando isso há um ano, é todo mundo apaixonado, e o seu discurso é apaixonante. Então, a gente fica agradecido, fica completamente à vontade para voltar nesse grupo. Se a gente te convidar de novo e pretendemos, esses advogados não vão mais me deixar em paz enquanto você não voltar. Mas vai ser muita honra para a gente. Obrigado por nos receber na sua casa, não é? E você está nos recebendo na sua casa. Muito obrigado mesmo. E a gente ficou muito feliz. Dá um abraço na Isabel, dá um abraço no Eduardo. E você está com a Rose Carreira também lá, né, na UFG? Rose é minha colega, sim, Rose Carreira. A gente gosta a carinha da Márcia Pitura. A gente gosta muito da Rose, e Rose é gente fina. Também gosto muito dela. Esses tempos de pandemônio é interessante, né? Porque se nos distancia, tem nos aproximado de muitas formas. Obrigado mesmo, viu, Rubens? Grande abraço para você. A gente vai se vendo aí pela vida. Tá, eu quem agradeço mais uma vez, vocês não vão se livrar de mim, podem ficar tranquilos, né? Eu vou passar, então, esses textos e aí, enfim, a gente vai conversando, tá? E não fique nem um pouco constrangido, a gente está no horário da fome mesmo, daqui a pouco eu vou participar de um concurso de oratória, daqui a 40 minutos, então, assim, enfim, mas eu fico muito, muito honrado pelo convite, já disse isso, não é da boca para fora, né? E estar junto com pessoas tão competentes, com um trabalho tão interessante sobre argumentação e retórica, é um ganho, né? Realmente, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a você e obrigado aos organizadores aí do evento, sempre gente maravilhosa. Isso é bom também no Grupo ERA, eu tenho um grupo de apoio espetacular. Beijo, então, gente. Obrigado, Rubens. Obrigadíssimo. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.